Fato importante para o Vasco na disputa do Campeonato Brasileiro, saída e chegada em relação a acordo com o rival em equipe da Série A do Brasileirão. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco enfim conseguiu voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, uma vitória importante e convincente no Campeonato Nacional e que depois de 3 jogos fazem com que o Vasco volte a pontuar a pontuação máxima do compromisso. O time que venceu o Fluminense por 2-0 no estádio Newton Santos chegou na hora certa com uma vitória que permite com que o Vasco pudesse também voltar a jogar bem e mostrar a seu torcedor que tem sim um nível de competitividade nesse campeonato atual. O resultado foi bem positivo, agora o time está a 6 pontos longe da zona de rebaixamento, ocupando a 10ª colocação na tabela de classificação e claro que dá bem mais tranquilidade para o resto do campeonato. O que mais chamou a atenção no compromisso foi como o Vasco conseguiu ajustar a sua defesa. O time não deixou o Fluminense jogar e que foi considerado também uma atuação muito positiva de grande parte dos atletas que atuaram. Se durante alguns dos últimos compromissos a defesa do Vasco foi bem criticada, há toda uma necessidade de nesse momento estar elogiando, pois os jogadores da linha mais defensiva fizeram com que o Cruz Maltino pudesse estar neutralizando o Fluminense e Léo Jardim, goleiro Cruz Maltino, pouco trabalhou. O técnico Rafael Paiva ficou bastante contente com o que viu. Ele disse ainda que o time entrou no jogo bem mais rápido que o normal e isso fez toda uma diferença para que o placar pudesse ser construído. O técnico vascaíno também mostrou que os jogadores erraram bem pouco no compromisso e assim, quando o time passou a errar menos, ficou bem mais diferente a relação do Cruz Maltino com a posse de bola e principalmente a construção das jogadas. O Vasco conseguiu ficar bem mais tempo com a posse e isso atrapalhou a equipe comandada por Mano Menezes. O treinador do Vasco ainda confirmou que é esse o tipo de jogo que o Cruz Maltino necessita realizar por mais vezes. Quando tudo funciona dessa maneira, fica bem mais fácil do Cruz Maltino pontuar. E foi exatamente isso que aconteceu na partida contra a equipe do Fluminense. O Vasco não só atacou, mas também conseguiu defender de uma maneira muito igual, e isso foi muito importante para o jogo. O Vasco vai agora, após essa vitória contra a equipe do Fluminense, ter um tempo muito importante para descansar e se preparar para a próxima sequência. Depois de jogar muito nos últimos dias, o time ganhou uma folga de 8 dias até o próximo compromisso. Isso, é claro, chega em uma boa hora para os jogadores que estavam cansados de uma sequência de jogos seguidos, que permitiu com que o Vasco estivesse caindo de rendimento de forma bem drástica. Durante as últimas semanas que foram mais agitadas no calendário do Vasco entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, os jogadores mal tinham tempo para treinar direito, e principalmente o técnico Rafael Paiva de dar direcionamentos no treino para que pudesse assim permitir algumas correções no Gigante da Colina. O próprio técnico já havia confirmado que os treinamentos com o campo e bola estavam bem limitados e o Vasco tinha um foco nesse curto período apenas em passar vídeos e que permitiam com que os jogadores pudessem buscar a correção dentro de campo. Era jogo atrás de jogo e assim o Cruz Maltino principalmente vai visualizar essa pausa, um período de 8 dias sem compromissos pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, para que assim possa descansar os seus principais jogadores e permitir com que o retorno possa acontecer de uma maneira bem mais adequada e que permita o Cruz Maltino buscar um nível de competitividade um pouco mais alto. Esse momento também vai poder ser muito bem utilizado pelo técnico Rafael Paiva, que vai ter esse tempo extra para estudar melhor os próximos adversários e pensar em novas estratégias e também testar algumas mudanças que possam ocorrer no time para que
a produção da equipe de maneira ofensiva possa ser ampliada. É claro que o Vasco necessita de algumas melhorias na parte tática e assim o técnico Rafael Paiva vai utilizar desse tempo justamente para isso. A primeira saída já deve ocorrer em relação a essa janela de transferências na equipe do Vasco. Muito especulado a possibilidade de saída mais recentemente, Bruno Praxedes deverá ser o novo jogador do Atlético Paranaense. A equipe do Sul está prestes assim a fazer com que o jogador possa reforçar o seu time para esse segundo período do Campeonato Brasileiro. O jogador jovem que esteve no Vasco desde 2023, Praxedes pertence à equipe do Red Bull Bragantino. Estava emprestado ao Vasco, mas como não vinha atuando nessa temporada de 2024 de maneira mais constante, o Cruz Maltino não esteve realizando nenhum tipo de dificuldade para que pudesse assim estar liberando o jogador em um empréstimo para a equipe do Atlético Paranaense. O Vasco até tinha a opção de compra em relação à finalização de seu vínculo de empréstimo com a equipe do Red Bull Bragantino, mas como o jogador não tem sido utilizado, agora poderá ter oportunidade em uma nova equipe. A possibilidade também de uma chegada nos próximos dias é bem real, isso porque o Vasco já esteve realizando um acerto com a equipe do Atlético Mineiro para trazer o zagueiro Maurício Lemos. Com a equipe do Galo já está praticamente tudo acertado, agora só falta o próprio jogador dar o sinal verde para que assim a mudança possa ocorrer de maneira definitiva. O Vasco assim poderá, se o jogador der um sinal positivo, reforçar a sua defesa, algo que o torcedor vinha esperando já há bastante tempo, e deverá ser esse jogador um contratado para buscar dar um equilíbrio a mais na defesa do Vasco, jogador que atuou durante praticamente toda a temporada de 2023 como titular na equipe do Atlético Mineiro, agora poderá ter essa oportunidade de chegar ao Rio de Janeiro para reforçar o Vasco na temporada. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.